Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar um saltozinho. Nós vamos ler Hebreus. Nós vamos continuar a série de exposições na carta aos Hebreus. Mas nós vamos ler hoje o capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, do 14 ao 16. Diz assim a Bíblia: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu vou pedir ao presbítero Marinho que ore nesse momento, pedindo a Deus que nos dê a iluminação necessária para a exposição da sua palavra. Senhor, nosso Deus, neste momento nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando o pastor, quando ele vai falar a respeito da tua palavra. Ele receba de ti a iluminação do teu Espírito, para que ele traga a mensagem segundo a tua vontade e que ela sirva de edificação para todos nós, de esclarecimento para a nossa vida espiritual. Senhor, nós rogamos de que todos nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, para que nós possamos testemunhar como verdadeiros filhos do Senhor nosso Deus, por onde nós andamos. Nós oramos ao Pai na mediação do teu Filho Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eu acredito que todos os presentes aqui já ouviram falar do Evangelho de Judas, um evangelho que veio à tona no ano de 2006, especificamente no dia 6 de abril. O Evangelho de Judas, ele é um dos documentos que foram encontrados e que foram angariados e que a dona que fez a aquisição para que o documento fosse decodificado, traduzido e disponibilizado, foi o nome que deram ao manuscrito chamado Códice Jacus. Existem duas obras publicadas pela National Geographic que contam a história do documento, que fazem a tradução e que trazem comentários muito úteis sobre aquele documento. Por que eu estou citando aquele documento? Porque quando ele foi encontrado, ele era um códice, e a forma como o armazenaram fez com que ele se deteriorasse. Então, eram incontáveis pedaços que eles tiveram que fazer uma verdadeira reconstrução, juntar, harmonizar, e para isso eles tiveram que montar uma comissão de especialistas. 3 dos especialistas eram 3 das maiores autoridades no mundo em língua copta: o doutor
Rudolf Kasser, o doutor Stephen Emmel e o doutor Gregor Wust, né? E chamaram outros dois acadêmicos para que pudessem fazer aquela editoração. Então, a gente percebe que, diante do documento, diante do achado, necessário foi que pessoas competentes pudessem se fazer presentes para datar o documento, para traduzir o documento, para reconstruir o documento, para fazer aquilo para o que foram convocados. Na verdade, eles foram contratados para isso. Eram pessoas de reputação internacional, de uma formação acadêmica consolidada, uma carreira consolidada, ou seja, eram pessoas que tinham as credenciais necessárias para que o documento ele pudesse ser, de fato, restaurado, traduzido e disponibilizado. E isso aconteceu no ano de 2006, como eu falei, especificamente no dia 6 de abril daquele ano. E quando nós lemos um texto como esse, nós percebemos que o autor aos Hebreus, ele está fazendo uma coisa muito interessante, ele está inaugurando uma nova sessão. Ele está agora levantando toda uma série de argumentos, agora para mostrar que Cristo ele é superior ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio arâmico. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso mostrando as credenciais do Senhor Jesus. Ele faz isso identificando quais são as qualidades distintivas que o Senhor Jesus ele portava e que faziam dele alguém diferente e superior. Para pegar um exemplo que vai aparecer ao longo do livro, ao próprio Arão. Todos nós conhecemos a história de Arão. Ele era irmão de Moisés. E como se deu a escolha de Arão? Ele coloca a sua vara e ali aquela vara floresce, era uma vara de amendoeira e de amêndoas, na verdade. E a partir de então, pelo florescimento daquele bastão, ele e a sua descendência passaram a servir como sumos sacerdotes. Mas o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 10, o versículo 25, ele vai escrever uma longa seção mostrando que nem mesmo Arão ele poderia ser comparado à pessoa de Cristo, tanto no que diz respeito à sua pessoa, quanto naquilo que diz respeito à sua obra. É bem verdade que o autor da carta aos Hebreus, do capítulo 1, do verso 1 até o 3, ele já havia de alguma maneira falado sobre os ofícios do Senhor Jesus. O ofício profético, o ofício real e o ofício como sacerdote. E ele vai dar alguns detalhes sobre o ofício real e o ofício profético do capítulo 1, do versículo 4 até o capítulo 3, o versículo 19, e do capítulo 4, do 1 até o 13, ele vai fazer uma espécie de interlúdio, quando ele vai falar sobre a teologia do descanso. No capítulo 4, do 14 ao 16, ele vai inaugurar uma nova sessão e ele já começa dizendo que Cristo, ele era sumo sacerdote. Ele vai falar de Arão, ele vai falar de Melquisedeque, e ele vai dar toda uma série de argumentos através dos quais ficará muito claro para nós a superioridade de Cristo como sumo sacerdote. Mas nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, o autor da carta aos Hebreus ele vai trazer uma palavra de encorajamento. E eu quero dizer para os irmãos que não é aleatório, não é casual que ele faça isso no início dessa sessão, como também o faça quando ele vai encerrar essa sessão.
no capítulo 10, a partir do versículo 19, estendendo-se até o versículo 25. Ele inicia falando sobre a possibilidade e a realidade mesma de que nós possamos nos encorajar na pessoa de Cristo e mutuamente, como vai fazê-lo mais uma vez no capítulo 10. Ou seja, a ideia é que esse ofício sacerdotal desempenhado de maneira plena, de maneira perfeita, de maneira irretocável, pela pessoa do Senhor Jesus, de alguma maneira, deve gerar em nós esperança, segurança e a fonte que vai alimentar o nosso encorajamento. Então, hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a pessoa do sumo sacerdote Jesus, aquele que se compadece dos seus servos, dos seus irmãos. O autor da carta, ele inicia a sua fala aqui dizendo: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, e ele vai dizer: conservemos firmes a nossa confissão. Então, ele diz aqui que Cristo, ele, como sumo sacerdote, ele é portador de algumas condições que lhe são muito peculiares. A primeira delas é que ele é o Filho de Deus. E essa ideia de que Jesus ele é o Filho de Deus tem a ver com o fato de que ele encarnou como homem. Ou seja, o autor da carta aos Hebreus, de maneira teologal, ele está dizendo que Cristo veio humanizar-se. Eu nem sei se essa palavra existe em língua portuguesa, né? Eu acho que eu estou criando esse verbo, humanizar-se, né? Mas ele tomou a forma humana como filho e como homem ele desempenhou este ofício importantíssimo, que é o ofício não de um sumo sacerdote. Jesus não é um sumo sacerdote. Ele diz que ele é o grande sumo sacerdote. Ou seja, quando nós olhamos para os sacerdotes, Arão, Eleazar, Finéias, Josué, nós estamos falando de pessoas falíveis. Nós estamos falando de pessoas que, tendo nascido de pessoas humanas, eles mesmos necessitavam de redenção, do perdão divino. Todos eles traziam consigo essa limitação. Todos eles anualmente necessitavam entrar no Santo dos Santos e fazer expiação por si mesmos. Aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo que o nosso grande sumo sacerdote, lembre-se disso, o nosso grande, ele é de uma outra esfera, ele é de um outro domínio, ele é o Filho de Deus que penetrou os céus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que esse Filho de Deus, que vindo ao mundo, ele executa as ordens do Pai e ele cumpre, dentre tantas coisas, o seu ofício como sumo sacerdote. Ele mesmo, no tempo devido, ele ascende ao Pai e ele retorna à majestade das alturas. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia em Hebreus capítulo 10, e você logo vai perceber que há uma semelhança muito grande entre o texto que lemos e esse trecho da carta aos Hebreus. A partir do versículo 19, Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, veja que a expressão é a mesma, olha, tendo pois, lá ele diz, né, tendo pois a Jesus, aqui ele diz, tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote
sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, quando o grande sumo sacerdote, faço questão de destacar isso, o grande, não é Arão, não é Eleazar, não é um sacerdote de linhagem terrena à semelhança deles. Não é um sacerdócio terreno, é um sacerdócio de uma outra espécie, porque não é um sacerdócio que possa ser substituído. Então, ele vem, interessante, né? Porque ele é o sacerdote e ele mesmo é o sacrifício. Ele mesmo se oferece como o grande sumo sacerdote. E após ele cumprir a sua missão de se entregar na cruz, o texto diz que ele penetrou os céus. Ou seja, ele retornou para o seu lugar de habitação. Na teologia, isso é chamado de a exaltação do Redentor. É quando o Redentor, ele se humilha vindo a nós, ele se humilha se submetendo à lei, ele se humilha morrendo na cruz, mas ele é exaltado quando? Quando ele ressuscita, quando ele ascende à majestade das alturas e quando ele toma assento, como diz a Escritura, à destra do Pai, de maneira plenamente exaltada. E por isso mesmo, por desfrutar dessa condição exaltada ao lado do Pai, é que ele pode interceder por nós. Ele pode nos servir de advogado. Se os irmãos abrirem a Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo João, o amadíssimo apóstolo João, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então percebam que na nossa falha, na nossa fragilidade, na nossa condição pequenina, nós podemos vir a tropeçar. Mas nós temos um sumo sacerdote que na condição de sacrifício, ele se entregou por nós e tendo ressuscitado, ele continua trabalhando a nosso favor, intercedendo junto ao Pai em nosso benefício. Por isso que ele traz uma palavra aqui de encorajamento, primeiro no sentido de que, diante de tamanha obra, ele vai dizer, conservemos firmes a nossa confissão. Os irmãos vão lembrar que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para que os judeus que haviam se convertido à fé em Cristo não retornassem aos rudimentos do judaísmo. Todo o esforço é para que eles, de maneira alguma, pudessem vacilar na sua fé, eles pudessem parar na caminhada ou, de alguma maneira, eles intentassem retornar para as práticas judaicas. A ideia é, nós ouvimos o Evangelho, nós sabemos que o Filho de Deus veio ao mundo, ele se entregou na cruz, ele cumpriu de maneira plena a tarefa que o Pai lhe confiou e, portanto, nós temos todos os motivos para perseverar na nossa confissão. Nós temos todos os motivos para que jamais nós retrocedamos da nossa caminhada ou que de alguma maneira nós venhamos a literalmente calcar aos pés o sangue do Filho de Deus. Então, essa é a garantia que nós temos. Nós temos alguém que veio ao mundo e por amor se entregou por nós e não nos abandonou. Ele continua velando pelas nossas almas. E por isso mesmo é que nós temos ensinado aqui na igreja que
Cristo como o nosso mediador, é pelos seus méritos que nós podemos orar ao Pai, rogar ao Pai, pedir ao Pai, e o Pai nos ouve. Ele nos atende, Ele nos responde, né? Inclusive, nós cantamos aqui um dos cânticos do Inário que falava que nós podemos fazer as nossas preces. A palavra prece literalmente significa pedido. Significa uma petição que eu faço a alguém ou que alguém me dirige, né? E qual é a garantia de que as nossas preces elas vão ser ouvidas? Quando eu peço perdão, por exemplo, a Deus, que é algo que nós devemos fazer todos os dias. Pedir perdão ao nosso Criador. Qual é a certeza? A certeza é o perfeito sacrifício, a certeza é o Rei que ressurgiu, que ressuscitou dentre os mortos, a certeza é o sumo sacerdote que a todo tempo vela pelas nossas vidas e junto ao Pai, ele intercede por nós. E isso nos encoraja a continuar, a prosseguir, a procurar não vacilar, a não olhar para trás. Eu tenho dito o tempo inteiro, o cristão é alguém que ele deve caminhar olhando para duas direções. Ele tem que andar o tempo inteiro olhando para cima, mas ele tem que andar o tempo inteiro olhando para frente. Nada de olhar para trás, nada de olhar para os lados. A gente olha para cima porque nós sabemos de onde vem a nossa orientação. E nós olhamos para frente porque nós sabemos que o futuro que ainda nos resta, ele nos foi garantido pelos méritos também daquele que nos socorre, daquele que morreu por nós. E aí o autor da carta aos Hebreus, ele vai aqui mostrar um outro distintivo desse sumo sacerdote. Ele vai dizer que ele tomou a forma humana, mas tem um detalhezinho: ele não tinha pecado. Ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, vejam que o autor aqui, ele é categórico. O nosso sumo sacerdote, ele não age com indiferença em relação às nossas fraquezas. Quando a gente vê alguém cometendo algum tropeço, muitas vezes a nossa reação é uma reação de rejeição, é uma reação de crítica, é uma reação de indiferença, e muitas vezes nós nos colocamos numa condição onde até parece que nós somos diferentes, que nós não cometemos os mesmos tropeços. E eu quero dizer para os irmãos que isso está errado, porque se alguém comete algum tropeço, eu tenho que lembrar que a mesma natureza, ela também me é constitutiva. Então, se ele cometeu um tropeço ali, eu posso cometer um tropeço aqui. E aqui nós temos um sumo sacerdote que nos conhece por fora, nos conhece por dentro, ele sabe quem nós somos exatamente, muito melhor do que nós mesmos, e ele sabe que nós somos fracos. Eu quero que você saia daqui e eu quero que você lembre dessa frase: eu e você somos figuras frágeis. Eu e você somos assediados todos os dias pelo pecado, como diz a própria carta aos Hebreus, que tenazmente nos assedia. Eu prefiro dizer, o pecado que violentamente ele nos cerca. Nós somos o tempo inteiro movidos pelo pecado para fazer aquilo que desagrada ao Criador. E não adianta tentar mentir para esse grande sumo sacerdote, ele lhe conhece. Sabe por que ele lhe conhece? O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer: porque ele foi tentado
em todas as coisas, à nossa semelhança, porque ele se humanizou. Então, quando ele desce ao grau zero da nossa existência, quando ele toma a forma humana, que ele vem ao mundo como homem, que ele conhece o que é a realidade humana, que ele não apenas conhece como Criador. Cristo, ele conhece o que é a ambiência humana como Criador, mas ele conhece também como homem. Numa certa ocasião, alguém me fez a seguinte pergunta: pastor, como é que o senhor pode provar que Cristo era homem? Eu disse: olha, ele foi circuncidado ao 8º dia. Está na Escritura Sagrada, no Evangelho de Lucas, né? Ele era homem mesmo. E ele passou a conhecer como os homens viviam, o que o homem sente, como ele interage com a realidade. Só tem uma pequena diferença: sem pecado. Sem pecado, né? Hoje tem havido um verdadeiro eclodir dessa ideia de que Maria, ela era a mãe de Deus, né? E muitos reformados, até presbiterianos, por conta do catolicismo popular, eles têm negado essa doutrina que é tão importante. Porque quando nós dizemos que Maria, ela era a mãe de Deus, nós estamos exaltando a pessoa de Cristo, né? E por outro lado, há quem diga o seguinte: mas como é que ele nasce de Maria e ele não herda o pecado? Porque o autor da carta aos Hebreus está dizendo que ele não tem pecado. Está lá em Lucas. Quando o anjo visitou Maria, ele falou para ela: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te encobrirá e tu conceberás. Então vejam, ele herda dela a natureza humana, corpo e alma, mas a forma como ele foi concebido é que é completamente diferente da forma como todos nós fomos concebidos, porque houve ali um trabalhar especial, miraculoso, assombroso, diferente, e que a nós não compete perscrutar, do Espírito Santo. Então, esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote, que tomou a nossa condição, é isso que você precisa entender. Ele veio se humanizar e ele veio nos conhecer também em figura humana, e ele foi tentado. Ele foi tentado a abandonar a sua missão. Quando ele disse: olha, eu vou para Jerusalém e lá eles vão me matar, Pedro disse: não digas tal coisa, mestre. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Não faças tal coisa, não digas tal coisa, né? Ele foi tentado também a agradar a muitos. Ele teve muitos embates com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, né? O texto não vai aqui categorizar. Inclusive tem um trecho que eu acho muito interessante, que é quando ele, ensinando a Escritura, alguém diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele foi tentado a abandonar aquilo que estava fazendo naquele momento. Ele disse: olha, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de meu pai. Ele não estava humilhando a família, desprezando a família. Ele estava apenas dizendo que naquele momento ele tinha uma tarefa a executar e que ele só poderia atendê-los quando ele terminasse aquela tarefa. Então ele foi tentado, ele foi cercado por todos os lados. Por todos os lados. Mas como grande sumo sacerdote que não tinha pecado, diferentemente de nós, ele não fraquejou. Essa é a ideia do autor aqui. É mostrar que nós somos fracos e nós temos em quem nos amparar. Que nós somos frágeis, mas nós temos a quem recorrer. E esse grande sumo sacerdote, né, aqui ele usa a negativa, não possa, né, no sentido de dizer, ele se compadece de nós. Esse grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
Ele sabe exatamente quem é cada um aqui dentro. Ele conhece essa criança, como ele conhece a irmã Kedma. Ele sonda os pensamentos, ele sonda o interior, ele mergulha no ser de cada um, ele conhece cada segundo, cada milésimo de segundo do dia de cada um. Ele conhece cada pensamento que cada pessoa aqui fomentou durante o dia. Ele sabe cada passo que nós damos. E no final das contas ele sabe que nós somos frágeis. E ele morreu por pessoas frágeis. Ele não morreu por pessoas fortes, não. Ele morreu por pessoas que necessitam dele, vão continuar necessitando, e é desejo dele que nós lembremos sempre que nós dependemos dele. E que nós podemos contar com ele, porque ele, tendo vindo ao mundo, ele conheceu a ambiência humana como ninguém. E ele se entregou, sabedor que essas pessoas por quem ele morreu eram pessoas fracas e que aqui e acolá vão cometer tropeços. E aí, mais uma vez, o autor da carta aos Hebreus, ele vai trazer uma palavra de encorajamento. Veja que afirmação tão alentadora. Ele vai usar o plural. Acheguemo-nos, ou seja, nos aproximemos. A mesma coisa que ele disse no capítulo 10, nós lemos há poucos instantes. Aí ele diz, acheguemo-nos, portanto. Ou seja, esse portanto é mais ou menos assim, qual é a garantia de que nós podemos nos achegar? É porque nós temos um grande sumo sacerdote, que tomou a nossa condição, que viveu a nossa experiência, que morreu por nós e que ascendeu. E tendo ascendido, ele intercede por nós. Aí ele diz, confiadamente, junto ao trono da graça. Ou seja, não existe mais aqui a figura do sacerdote que representava o povo diante de Deus. Eu tenho agora um mediador, mas sou eu mesmo, somos nós mesmos, quem comparecemos perante a ambiência divina, para lhe dirigir as nossas petições. Ele, junto ao trono da graça, aí vejam, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui eu digo para os irmãos, nós não devemos buscar a Deus apenas quando as coisas elas estiverem difíceis. Tem gente que só lembra que Deus existe, tem gente que só pensa no Criador quando as coisas vão mal, quando a doença bate na porta, quando o casamento vai mal, quando as dívidas sobressaltam, quando uma tragédia acontece. Mas a pessoa acorda, ele deveria se lembrar, eu acordei porque o Criador, ele me concedeu a graça do sono, tem me concedido a graça da vida, a graça da respiração. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu abri a porta, a grama verde, o céu azul, o céu limpo, foi a primeira coisa que eu lembrei. Isso é uma dádiva do Criador. Isso é a expressão maior da misericórdia de Deus, que não tem limites. E esse Deus, ele diz aqui para mim e para os irmãos, nós podemos nos aproximar de Deus. E Deus quer que nós nos aproximemos dele, para acharmos misericórdia e graça. Quando fala aqui misericórdia e graça, eu preciso de orientação, eu preciso de alento, eu preciso estar o tempo inteiro próximo do meu Criador. Mas quando a dificuldade bater na sua porta, procure o Criador. Eu me lembro quando eu estava escrevendo a minha monografia, que eu li um livro de C.S. Lewis chamado Anatomia de uma Dor. Ele escreveu por ocasião do falecimento da sua esposa. E lá para as tantas, ele desaguando, o seu sofrimento, ele disse que muitas vezes, quando nós procuramos Deus,
a única coisa que nós encontramos é uma porta fechada, é um bater de porta na nossa face. E aí os comentadores, eles vão dizer que mais tarde ele vai se retratar dessa afirmação. Aquilo ali, na verdade, era fruto do momento que ele estava vivendo. E como é que nós sabemos que, de fato, aquilo que ele disse não corresponde à realidade? O autor da carta aos Hebreus está dizendo: nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, ao trono de Deus, porque dele procede graça e misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Então pode ser que pela nossa fragilidade, como ele vai colocar aqui, pela nossa pequenez, nós até não enxerguemos essa presença acalentadora, essa presença que abraça, que acolhe, que cuida. Eu vou colocar a expressão que despeja, essa graça especial, essa graça abundante que em muitos momentos nós carecemos. Todos aqui já passaram por momentos assim. Momentos que eu chamo de momentos limites. Momentos onde o limite entre o grito e o desespero é muito próximo. E aí a gente lembra, vamos olhar para cima, vamos buscar o Criador, vamos falar com o Papai do Céu. Ele vai nos responder, Ele virá ao nosso encontro, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos tirar. Recentemente, eu assisti um filme chamado Mestres do Yin Yang, um filme extraordinário. E tem uma cena que o rapaz é teletransportado para dentro de uma tumba. E ele tinha recebido como se fosse uma carta, que ele chamava de ouvido mágico. E ele grita pelo amigo. E o amigo abre um portal e puxa ele. Eu digo, é exatamente isso que o Criador faz conosco. Quando nós nos encontramos em situações que nós não podemos resolver e que nós não encontramos a saída tão esperada, a gente olha para cima. A gente lembra, existe um Criador de todas as coisas e existe, veja bem, não é um sacerdote, mas é um grande sumo sacerdote que está velando por nós e rogando pelas nossas vidas. Esse grande sumo sacerdote, é por causa dele que nós estamos aqui. É em torno do seu nome que nós nos reunimos e é com muita gratidão a Deus que nós agradecemos pelo seu sacrifício em nosso benefício. Então saiamos daqui encorajados, confiantes, mas ao mesmo tempo desejosos de jamais retroceder, de jamais parar na caminhada e de jamais duvidar por um instante que Cristo intercede por nós e que sempre que nós buscarmos a Deus pela sua mediação, Deus virá ao nosso encontro com graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Que Deus nos abençoe. A palavra está com a irmã Késia.